desde miúdo sempre desenhei, sempre, mesmo na escola, às vezes em vez de estar a fazer os trabalhos estava a fazer rabiscos no caderno, isso. E depois isso eventualmente direcionou-me na vida para tirar um curso relacionado com artes, tirei artes gráficas e a partir daí comecei a ter contacto com o design gráfico, foi a parte que mais me apelou. E daí para passar a lidar com programas de softwares como o Photoshop e o Illustrator foi só uma questão de tempo. E depois aí também comecei a perceber o potencial desses programas para além do design gráfico e tentei conjugar as duas cenas, o desenho com a multimédia, não é? E foi aí que comecei a desenvolver o meu trabalho. Tirei um curso profissional de artes gráficas em Salvaterra de Magos, que até foi o último curso, depois eles até acabaram com esse curso. Portanto foi o último ano. Mas muito do que eu aprendi lá já estava completamente desatualizado da realidade do nível do mercado de trabalho, etc. Então muito do que eu aprendi foi sendo autodidata, também trabalhando em empresas e aí é que eu acho que evolui mesmo a sério e realmente aprendi. Desenhar para mim foi sempre uma ação muito solitária. Não é que eu não tivesse amigos ou assim, fora disso, até tinha, passava bastante tempo, mas quando me encontrava sozinho era quase um refúgio, quase como não tinha nada para fazer, dava por mim a desenhar, porque às vezes olhava para os meus amigos e, por exemplo, se fosse preciso desenhar uma figura, eles desenhavam os típicos stick figures, né? Fazem assim os bonecos dos pauzinhos e estavam a andar, e eu não, eu tinha o trabalho de estar a desenhar as calças e estar a pensar nos sapatos e blá blá, então acho que era mais por aí, não é que eu fosse particularmente talentoso, eu não me importava era de despender mais tempo a desenvolver o desenho dos artistas, é só a questão dos talentos, e isso às vezes é só mesmo isso, é o tempo dedicado à tua arte, seja ela qual for. Acho que sim, olhar para o meu trabalho dá para notar claras influências para quem conhece, não é óbvio, de artistas como Alex Grey e Android Jones, que é um artista bastante conceituado no mundo da arte digital. Eu dou por mim agora, nesta fase da minha vida, a trabalhar desde há uns anos para cá, a trabalhar mais no mundo digital, a usar muito ferramentas, softwares como Photoshop, Illustrator, etc. para desenvolver os meus trabalhos. Mas quem sabe daqui a uns anos, se calhar eu passo para um meio completamente diferente. Tenho vindo, desde há uns anos, a ponderar a ideia de experimentar tatuar, etc. Porque há uma parte do meu trabalho onde acho que podia ser um bom meio para representar também os desenhos que eu faço. Portanto, quem sabe, mas eu acho que faz parte um bocado nós andarmos sempre assim um bocadinho à procura de ver onde é que conseguimos, infelizmente, ir buscar dinheiro, porque é sempre uma condicionante. E depois é óbvio, eu gosto de fazer estas coisas, mas pouca gente investe numa print ou numa coisa assim, nunca é uma coisa rentável. Eu gosto de vender prints e também faço t-shirts, etc. Mas é uma coisa muito, do ponto de vista de investimento e retorno, não é quase nulo. E então sim, andamos sempre a tentar ver formas alternativas de poder fazer mais dinheiro idealmente, não é? Sem abdicar dos nossos ideais, daquilo que nos levou, sem deixarmos de ser verdadeiros, de fazer aquilo que realmente gostamos. Eu já tentei ir para Londres uma vez, mas percebi que não também se calhar a fase não estava na melhor fase da minha vida quando dei esse salto, mas assim as grandes metrópoles não me atraem, embora eu esteja em Lisboa, quer dizer, Lisboa está longe de ser uma grande metrópole, comparado com Londres é uma vilazinha. E mesmo o espírito de Lisboa é muito diferente, é mesmo aquele espírito de bairro, e então há um charme natural em Lisboa que não consegues encontrar numa grande cidade, mesmo que seja por essa Europa ou por esse mundo fora. Mas para mim
dar-me um grande prazer conseguir vingar no meu próprio país. Porque parte da essência daquilo que eu sou vem do país onde eu moro, e o país onde eu moro, não necessariamente as limitações geográficas, mas as pessoas que constituem esse país. Então, por essa razão, gostava de vingar cá em Portugal. E se calhar por isso é que tenho vindo a... Claro que depois também existem outras condicionantes, os amigos que nós fazemos maioritariamente estão cá, a família também. Depois, à medida... Eu felizmente tenho uma boa relação com a minha família, com os meus pais, e são pessoas que são bastante próximas, e uma pessoa vai envelhecendo, eles vão envelhecendo também, então de certa forma também não queremos perder muito o contacto. Lá está, e uma pessoa vai tentando equilibrar as coisas todas, e isso acabou por ditar que eu permanecesse por cá, embora já tenha tido algumas tentativas para ir lá para fora e alguns pensamentos a ir lá para fora. Há sempre aqueles momentos frustrantes onde nós pensamos, por causa lá está, mais uma vez, do dinheiro, etc. E nós pensamos que poderia ser mais fácil lá fora, mas é isso, às vezes, mesmo indo lá para fora, eu vejo isso nos amigos que eu tenho no estrangeiro. Ok, eles se calhar ganham mais, mas estão longe da família, estão longe dos amigos, embora façam amigos lá, às vezes pode não ser bem a mesma coisa, pronto. Então é uma questão de equilíbrio, e no meu caso sinto que sou mais equilibrado cá.